Senhor a todos, estamos aí com mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical, que é o Evangelista Juninho do Espírito Santo. Semana passada não passamos o vídeo, mas hoje nós estamos aqui encerrando a lição número 12 de jovens. Graças a Deus, eu quero mandar um abraço para todos aí que estão ouvindo, estão assistindo, estão curtindo o canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo. Um abraço para o nosso irmão Jadiel, um abraço ao Albuquerque. Ele que tem ali o auxílio da Escola Bíblica Dominical, que tem a descrição, o link na descrição do vídeo, tanto também com o Márcio Mainardes, as aulas de adulto, vai ter ali também na descrição o link, e as aulas juvenis e aulas de adolescentes também, que estarei gravando hoje e postando. Quero mandar um abraço para todos aí, pessoal lá da Escola Estadual São Pedro, alunos de filosofia, estive por lá, e agora os alunos de filosofia da professora Márcia lá na Escola Estadual Marcelino Nogueira, no qual estou no estágio lá com ela também. Um abraço para todos. Graças a Deus, e vamos aí com essa aula que fala que a Ordem Suprema de Cristo Jesus. A Ordem Suprema de Cristo Jesus, a lição número 12, e eu estou alegre. Já um abraço lá pelo apoio e incentivo. Estamos aí mandando a aula hoje, se Deus quiser, aí para vocês, do auxílio da Escola Bíblica Dominical. A Ordem Suprema de Cristo Jesus, o texto do dia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Texto maravilhoso e texto no qual eu amo esse texto aqui. Esse texto que diz de ir, o ide, essa ordem, essa ação contínua de estar indo pregar a palavra do Senhor, ensinar as nações, é algo tremendo e que meu coração arde, incendeia quando eu leio esse texto aqui. Em nome de Jesus, vamos às nações ensinar ainda essa palavra maravilhosa do Senhor. E a síntese aqui, Jesus, depois de morrer e ressuscitar, comissionou novamente os discípulos, mas a abrangência da missão agora é maior, todas as nações do mundo. Essa abrangência agora aqui, Jesus, essa comissão aqui, trouxe novamente eles, o lugar onde ele saiu para evangelizar, para iniciar seu ministério, trouxe novamente os discípulos, no qual nós vamos ler dentro da lição, agora comissionando esses discípulos para algo muito maior, uma abrangência muito maior, que é esse ide. A introdução diz aqui: os discípulos vão para a Galiléia ali encontrar o Cristo ressurreto. Então Jesus faz uso da autoridade recebida do Pai e pela segunda vez comissiona os discípulos. Porém, desta vez o Mestre ordena a ida deles a todas as nações. Eles não somente irão pregar as boas novas, mas também batizar os que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Mestre ordena a evangelização e o discipulado, o ensino. Os discípulos não cumpririam a grande comissão sozinhos, pois o Senhor Jesus prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui nós vemos agora, vocês vão, mas prometo estar com vocês até a consumação dos séculos. O tópico de número 1, ele fala assim: a aparição de Jesus aos discípulos na Galiléia. Mateus 28, do versículo 16 ao 18. Subtópico 1. O reencontro de Jesus com os discípulos. Os discípulos retornam a Galiléia. Então é esse reencontro agora que eles passam a ter, que é o local aqui do início do ministério de Jesus, e no qual eles fizeram parte. Só que agora eles novamente estão reencontrando. Diz aqui o reencontro após a sua ressurreição, as aparições de Jesus e o testemunho dos discípulos. Nesse reencontro, vale destacar aqui as aparições de Jesus, algo que eles agora viram essa aparição de Jesus. E diz aqui o testemunho dos discípulos. Isso nos ensina, que eu quero destacar, o testemunho. O meu e o teu testemunho, e os discípulos de Jesus, o testemunho. Isso nos ensina que precisamos testemunhar.
precisamos contar dos milagres de Jesus. Precisamos falar a respeito daquilo que temos visto, daquilo que temos presenciado, do agir do Senhor. Precisamos testemunhar. E aqui diz que o testemunho dos discípulos que se encontraram com ele foram os primeiros elementos que fundamentaram a fé no Cristo ressurreto. Observamos com isso que o testemunho ele precisa ser contado nas igrejas, precisa ser contado nas ruas, precisa ser contado em todos os lugares. Por quê? Para fundamentar a fé em Cristo, para demonstrar para as pessoas o quanto Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo, e os milagres que ocorrem. Nós precisamos testemunhar. Vivemos dias hoje que alguns não querem ouvir testemunhos. Dizem, não temos que ouvir só a palavra, mas o testemunho ele faz parte da palavra, faz parte da nossa fé em Cristo Jesus. No subtópico 2, ele fala assim: o reencontro com Jesus traz de volta a vida. O comentarista aqui dessa lição, no qual espero que ele tenha assistido algum dos vídeos aí, nunca comentou nos nossos vídeos lá, mas o reencontro com Jesus traz de volta a vida. Até aquele momento, a comunidade dos discípulos se sentia vencida, fracassada naquilo que tinham acreditado e defendido. Eles ainda estavam assombrados e perturbados com a morte do seu mestre. Então nós observamos aqui, e logo após diz assim, a crucificação e a morte de Jesus abalaram a fé de seus discípulos. Então a comunidade encontrava-se agora triste, desacreditada, até pelos outros, porque eles pregavam sobre Jesus Cristo. Claro que eles não compreenderam o plano qual era, que teria que ocorrer isso mesmo, essa morte, a ressurreição e tudo que aconteceu. Mas aqui o comentarista até diz assim: no entanto, agora a mesma região em que foram chamados por Jesus, eles se reencontraram com o Mestre. Como eles estavam abalados, a morte, a crucificação, a morte de Jesus, seus discípulos estavam abalados, agora Jesus se reencontra com eles, no mesmo local onde começou o seu ministério. Se reencontra, só que com detalhe, agora ressurreto e glorificado. Agora demonstrando para eles Jesus, poderoso, todo-poderoso, Jesus, que até diz aqui, com a aparição de Cristo ressurreto, os discípulos também ressuscitaram da apatia. Eles acabaram ressuscitando novamente. E isso nos ensina hoje que Jesus ele traz uma vida nova. Traz vida àqueles que estão oprimidos, que Jesus traz vida àqueles que ninguém dá nada, que Jesus traz vida àqueles que estão nas drogas, que Jesus traz vida àqueles que estão perturbados, que Jesus traz vida àqueles que estão aflitos, àqueles que estão angustiados, àqueles que estão deprimidos, com depressão. Jesus traz vida. Jesus ele transforma vidas aqui. E nós olhamos aqui que a apatia e o medo que tinha tomado deles, agora Mateus afirma que alguns ao verem Jesus o adoram. Nós aprendemos que aqueles que têm um encontro com Jesus na sua comunidade, na sua igreja, ele transforma-se, tem uma nova vida, porque Jesus ele transforma vidas. Paulo afirma que certa vez Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Era o clímax das aparições, justamente na Galileia, onde haviam vários convertidos que o adoraram. Os discípulos estavam prontos para receber a nova ordem suprema de Jesus. Por quê? Porque agora eles tiveram novamente vida. Eles viram Jesus ressurreto e aí se animaram novamente. Estavam prontos agora para essa ordem de Jesus. A pergunta que eu faço aqui, você está pronto para aquilo que Jesus tem te chamado? Você está pronto para aquilo que Jesus tem comissionado você? Você está pronto para encarar os problemas e fazer o ID? É a pergunta que eu faço para você. De repente você está abatido, de repente você está triste, mas hoje Jesus te chama e diz que perdoa os teus pecados e que te dá uma nova chance, uma nova vida.
para uma nova história. Pense nisso que eu estou te falando. Subtópico 3. Jesus anuncia a autoridade recebida do Pai. Jesus aproveitou o momento da adoração e entusiasmo dos discípulos para fazer uma revelação especial. E olha o que ele diz aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo, não é um pouco. Todo o poder no céu e na terra. Ele recebeu uma autoridade total. Os discípulos haviam presenciado o poder da vida terrena de Jesus e sabiam que todas as coisas foram entregues a ele pelo Pai. Mateus 11, 27. Mas nesse momento, Jesus anuncia que o seu poder agora não tem mais limites. Todo o poder, todo os céus, no céu e na terra. Todo o poder. Tal revelação desperta a fé dos seus seguidores. Anteriormente, naquela mesma região, eles haviam recebido de Jesus a autoridade para pregar, expulsar demônios e curar enfermos. Mateus 10 e 1. Agora, naquele mesmo local, eles tinham recebido essa autoridade. Vá lá, expulsa, ora, expulse demônio, pregue, cure os enfermos. Mas agora eles ouviram Jesus dizendo que recebeu todo o poder no céu e na terra. Durante a tentação de Jesus no deserto pelo diabo, uma das ofertas do inimigo foi o quê? Foi os reinos do mundo. Ele queria entregar para Jesus. Ele tentou Jesus. E Jesus não aceitou. Jesus continuou fazendo aquilo que o Senhor havia falado para ele. Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Só que agora ele cumpriu a morte da cruz, que o diabo queria impedi-lo. Essa morte na cruz, o diabo, claro que queria impedi-lo, porque senão ele faria o sacrifício que foi chamado a fazer. E Jesus aceitou isso. Jesus cumpriu a morte na cruz. Após a morte da cruz, ele recebeu toda a autoridade. A autoridade do próprio Pai para ele, como filho amado, que honrou a fidelidade. Mateus 3 e 17, ele recebeu toda essa autoridade, ele venceu a morte, ressuscitou, e hoje está à destra do Pai. Mateus não registra o evento da ascensão, mas é claro que mesmo você vendo que ele não registrou esse evento da subida ao céu, que é a ascensão, você entende que ele está com o Pai, até porque a autoridade que ele recebeu do céu, toda a autoridade do céu e na terra. E aqui diz que símbolo do poder e autoridade no céu e na terra, que é que ele está assentado à destra ou à direita do Pai. Observamos agora o tópico 2. Jesus ordena que se façam discípulos. Mateus 28, versículos 19 e 20. Fazer discípulos em todas as nações. Aqui Jesus está comissionando os discípulos para essa nova missão agora para as nações. Mateus 10 e 6. Agora fazer discípulos em todas as nações, em todos os lugares. E aqui nós vemos que, entre parênteses, diz aqui tradução de etnos, grupos étnicos e não primariamente a países. Segundo o dicionário sobre etnia, a coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneiras de agir. E aqui diz que no mundo há aproximadamente 24 mil etnias. E apenas um pouco mais da metade foi evangelizado. Precisamos evangelizar. E aqui os discípulos levam essa nova chamada, comissionados agora para as nações. Nós fomos comissionados, creio eu, para pregar para as nações, para levar às nações, para levar no mundo todo, e glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos levar às nações, pregar às nações e levar essa palavra de transformação, de mudança, essa palavra que muda o caráter do homem, que transforma o homem, esta palavra que traz paz ao coração, essa palavra que transforma vidas, essa palavra que pega aquele que está lá embaixo e coloca lá em cima, em lugares altos, para a glória do nome dele. A relação mestre-discípulo é o segundo subtópico aqui.
No relacionamento com seus discípulos, Jesus demonstrou pelo exemplo quanto o mestre deve abdicar de seus interesses para a formação de discípulos, ou seja, investir o tempo, gastar o tempo, dar o tempo para fazer discípulos, dar o seu tempo, entregar a sua vida para discipular, para alcançar vidas. Jesus demonstra isso no tempo que ele investiu, nos momentos que ele investiu. Então eu e você precisamos do quê? Investir o nosso tempo para quê? Para crescimento do corpo de Cristo. Gastar o nosso tempo. O nosso tempo que é dele. Gastar. Mergulhar. Eu sempre cito Ezequiel 47, prego muito, ele gosta de pregar. É claro que o legal da história aí é que cada momento, em cada local, a palavra se renova. Mas Ezequiel 47 diz ali do mergulho. E eu gosto de mergulhar. Porque nós precisamos mergulhar e se entregar. E fazer o nosso tempo para a glória do nome do Senhor. Livro de Atos, ele fala que eles ficaram dentro do próprio território pregando para seus patrícios, os judeus. Isso mudou somente quando houve uma grande perseguição de Saulo e tal, e eles foram perseguidos. Com o aumento da perseguição, saem da Judéia para Samaria e chegam aos confins da terra. Essa é a ideia para mim e para você. Ir aos confins da terra. Levar a santa, bendita e maravilhosa palavra do Senhor. E aqui diz, fazer discípulos de forma espontânea e prazerosa. É prazer em fazer. É impulsionado pelo Espírito Santo. É levado pelo Espírito Santo a fazer a obra do Senhor. Larissa, um abraço para o Matheus Felipe, meu filho. Foi fazer visita aí. Subtópico 3. Batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordena que os novos convertidos sejam inseridos aqui na comunidade como? Sendo batizados nas águas. O batismo torna mais forte o vínculo da pessoa com Cristo e com a igreja. É uma ordenação do Senhor. O próprio Jesus deu o exemplo. Mateus 3, versículo 13 a 17. Batizando. O que impede? Lembra da passagem de Filipe? O que impede de ser... a passagem de Filipe que eu falo é lá em Atos dos Apóstolos. Daquele texto de Filipe, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Depois você fica Cornélio, no capítulo 10, mas no capítulo 8. O que impede de ser batizado? É a pergunta que eu faço para você que não é batizado nas águas. O que te impede? É o pecado? Que você não aceitou Jesus realmente como Salvador? O que impede você de ser batizado? Ah, não estou preparado. Se você não está preparado para ser batizado, que você diz que não está, é porque não está preparado para morar no céu também. Observe e pense nisso daí. Agora, vamos lá para o tópico de número 3. Último tópico. Tópico 3. A permanência de Jesus no cumprimento da missão, Mateus 28 e 20. Ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Para ensinar, primeiro é preciso aprender. Logo, para conhecer todas as coisas que Jesus ensinou, é necessário, antes de tudo, estudar os evangelhos, ouvir a história de Jesus, conhecer a história de Jesus, aprendendo os evangelhos. Então, como ensinar se eu não aprendi? Eu primeiro tenho que aprender, tenho que conhecer para poder ensinar. E aí a ordem para ensinar no texto grego está no particípio presente, que é ensinando. Ação contínua, ensinando. Então podemos parar. Não pode ser superficial esse estudo, até comenta aqui, mas tem que ser com planejamento. Realizado com planejamento, sequência lógica, sistemática. Então devemos aprender para ensinar. E aqui diz, o ensino deve ser contínuo e envolver a mente e a vontade do novo crente. Ou seja, produzindo mudança de comportamento e um desenvolvimento espiritual maduro e saudável. Precisa haver o quê? Mudança no comportamento. É contínuo essa mudança. É contínuo. Mudança é o que precisa ocorrer. E o que nós temos visto por aí, de pessoas que aceitam a Jesus
mas não há uma mudança contínua, é algo a ser pensado, analisado e rever os conceitos. Subtópico 2, no tópico 3, falso ensino e hipocrisia religiosa. Nos diálogos entre Jesus e líderes religiosos judaicos, o mestre por várias vezes combateu a falsa religiosidade e a hipocrisia. Os líderes religiosos e os fariseus viviam uma vida de aparência. Eles se preocupavam apenas com o exterior e vendiam a imagem mentirosa de que eram homens puros e bondosos que viviam de acordo com a lei. Então, agora, Jesus aponta para esses homens uma falsa religião. Eu até acho interessante essa falsa religião e hipocrisia nos dias de hoje. Santidade, sou santo, sou puro. Hipocrisia. Uma vida de aparência. Aparentar o que não é. E pior, muita gente aparenta o que não é. E muita gente aponta o dedo falando. Isso que é pior, que eu acho bem interessante e a ver com aquela época. Eu apontar o dedo para alguém, sabendo que eu não sou aquilo e querendo que o outro seja. E parece que é uma mente cauterizada. E a gente aprende muito que mente cauterizada acontece como? Quando cauteriza a mente, a pessoa até mente para ela mesma que ela está correta e começa a viver em iniquidade. Isso que é o pior. Mente cauterizada, a pessoa começa a pensar realmente que ela é tão santa assim. E eles faziam isso, vendiam o exterior, uma imagem mentirosa, que eram puros e que viviam de acordo com a lei, mas não viviam. E aí Jesus diz aqui, sepulcros caiados, ou seja, bonito túmulo, você já viu túmulo no cemitério, uns túmulos lindos e tal, e o que tem dentro? Só ossos. Ossos. Mateus 23:7 ele diz aqui, ó, cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Há muita gente que, lembrando Ezequiel capítulo 37 agora, ossos secos e precisam voltar à vida, mas tem que deixar de ser hipócrita e deixar de ser um fariseu e falar, Jesus, eu preciso de ti, eu dependo de ti, eu necessito de ti. Subtópico 3 e último, a presença de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Os discípulos que recebem novamente a tarefa de continuar a missão de Jesus são encorajados com a plenitude do poder recebido por ele e com a promessa de sua presença contínua entre eles. Trata-se do resgate da promessa feita no anúncio do nascimento de Jesus em Mateus 23. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E aqui fala, Deus Filho se fez carne e caminhou com seres humanos imperfeitos e simples, mas treinados e comissionados por ele. Jesus conviveu de perto com os pobres e excluídos que viviam à margem da sociedade. Jesus conviveu de perto. E aqui nós aprendemos o quê? De perto com os pobres excluídos que viviam às margens da sociedade. Infelizmente, há pessoas que se encaixam no subtópico 2, hipócritas, falso ensino, falsa religiosidade, que vivem dessa forma e ajudam a excluir essas pessoas que já são excluídas da sociedade. Pobres e pessoas excluídas. E aí nós aprendemos o quê? E aprendemos em todo esse tempo, nessa lição de Mateus, do livro de Mateus, nessa lição de jovens, os ensinamentos de Jesus. Que ele não excluía as pessoas e trazia elas para ele. A falsa religiosidade, que a gente estudou sobre isso também, faz com que as pessoas excluam aqueles que precisam de ajuda. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para
alcançar os pobres, os abatidos, os tristes, os oprimidos. E o que eu e você temos feito? O Emanuel está conosco, Deus conosco. É o que ele prometeu para os discípulos, que continuaria junto com eles. Então Jesus está conosco. Mas e eu e você temos feito o trabalho de trazer essas pessoas, abraçá-las e ajudá-las? Pense nisso. Jesus conviveu de perto e aqui diz, os discípulos haviam experimentado ainda que um curto espaço de tempo, está quase no final, minha esposa Vanessa que está ajudando. Os discípulos haviam experimentado ainda que em um curto espaço de tempo, ficar sem a presença de Jesus devido à sua morte e sepultamento, essa foi uma prova amarga e terrível. Por quê? Eles estavam com Jesus, Jesus morreu, e agora? O que iriam fazer? Ao desespero. Mas Jesus prometeu que estaria com eles sempre, sempre, que não os deixaria. Eles sentiram muito a falta do Mestre e não queriam mais passar por essa experiência. Todavia, agora tinham a promessa de que Jesus estaria com eles constantemente. Esta promessa também é para os nossos dias e para os dias que virão. Não estamos sozinhos. O Cristo ressurreto está conosco. Que você venha pensar nessa conclusão aqui que diz que aprendemos que no reencontro de Jesus com seus discípulos na Galileia, ele revela, toda a plenitude do poder, e também que ele ordenou aos discípulos a todas as nações para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os discípulos não estariam sozinhos. E é isso que eu e você aprendemos hoje, que não estamos sozinhos, que Jesus está conosco a todo momento e que nós não passemos a nos tornar fariseus, mas que a gente continue servindo ao Senhor, abraçando aqueles que precisam, ajudando aqueles que são excluídos, ajudando aqueles que estão doentes, oprimidos. Que você venha aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Que eu e você possamos abraçá-los, a todas as pessoas. E que eu e você possamos ter uma palavra de ajuda, de conforto. Que eu e você possamos abraçar, enquanto muitos jogam fora. Eu e você possa falar, não, você não vai ser jogado fora, fica aqui, tá bom? Deus abençoe tua vida, obrigado por esse trimestre, não foram todas as lições que eu passei. E me ajuda aí, divulga o canal, para que eu venha entender que você quer que eu continue gravando, que você venha curtir e nos ajudar. Deus abençoe tua vida, a tua família, nos ajude mesmo e obrigado por tudo. Quero mandar um abraço para toda a congregação lá na qual estou pastoreando, do bairro São Jorge, a todos aí, os jovens de lá também, classe de jovens e adolescentes. Lá a classe é junto, diferente da onde eu congregava. Onde eu congregava na Central só tinha a classe de adolescentes ali. Lá a classe é de jovens, mas ainda estão juntas por enquanto. Mas que Deus venha abençoar, e a classe de adultos também, que Deus abençoe, das crianças, e que com certeza a gente venha fazer o melhor para a honra e glória do Senhor. E lembrando, orem por nós aí, tem o retiro do Adonai, agora é o Emanuel, Deus conosco, né? É o Emanuel que é o coordenador da UARTB lá do Adonai, onde eu fiz parte por muitos anos. E vamos estar com ele lá, vamos estar com ele nesse retiro que vai acontecer dia 6 de abril. E todos olhem por nós também no Projeto Cura. O Projeto Cura é um projeto que é para abraçar todos mesmo. Deus abençoe, a paz do Senhor e até.